Hello, gente! Eu sou a Bru e no vídeo de hoje eu vou contar com detalhes todos os gastos que eu e o Rudá tivemos para nos mudarmos aqui para Inglaterra. Se você tem interesse nesse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. E antes de começar, eu já queria avisar que o intuito desse vídeo é de compartilhar a nossa experiência e não de ostentar ou de nos gabar, longe disso, e que não necessariamente você vai ter os mesmos gastos que a gente teve, afinal, cada processo é um processo, cada tipo de visto custa um valor diferente, então não se apegue totalmente aos valores, ok? Bom, então vamos lá. Eu dividi os gastos que a gente teve em duas categorias. Uma dos gastos que a gente fez em reais antes da viagem, que envolvem os gastos de preparação para a viagem e do visto em si, e uma dos gastos que a gente fez aqui em Libra depois que chegamos na Inglaterra, dos custos relacionados que a gente teve para se instalar aqui, como aluguel, compras para casa, mercado e esse tipo de coisa. Os primeiros gastos que a gente teve foram os gastos relacionados ao visto. O visto que a gente tirou para vir aqui para Inglaterra é o visto de trabalho na modalidade de Intercompany. Se você abrir lá o site, você vai ver que tem o visto de trabalho. E tem vários tipos de visto de trabalho. E como eu falei, o nosso é o Intercompany, que é quando a pessoa já trabalha em uma empresa no Brasil, né, é o nosso caso, e passa por um processo seletivo interno da empresa para uma vaga aqui na Inglaterra. Que foi o que aconteceu com o Rudá. Ele participou de um processo seletivo de uma vaga que abriu aqui em Londres. Ele passou e a gente veio pra cá. A maioria dos gastos que a gente teve para tirar o visto, a maior parte deles já foi pago durante o processo pela própria empresa mesmo que o Rudá trabalha. Mas conversando com algumas pessoas que a gente conheceu aqui, né, muitos brasileiros que a gente conheceu aqui, a gente viu que isso não é uma regra, que não é toda empresa que faz isso, que paga alguns desses gastos. Depende muito da boa vontade deles mesmo, entendeu? De qualquer maneira, eu vou especificar cada um desses gastos para que, caso não seja o seu caso da empresa pagar eles, né, você já ir se preparando para juntar o dinheiro necessário. Então vamos lá, eu tô aqui com o meu computador e eu vou falando pra vocês cada um dos gastos que a gente teve. O primeiro gasto que a gente teve com o visto foi com a documentação, porque a gente teve que traduzir e apostilar em cartório todos os documentos que eles exigiram e não foram poucos. Então a gente gastou aí em torno de R$8.300. E a gente teve que pagar também as taxas do visto, que foram R$871 para cada um, totalizando R$2.613. E também teve uma taxa de digitalização de documento, que eu não entendi direito o que é exatamente isso, mas que foi a empresa que pagou e ela foi de R$250. E como a gente veio no meio da pandemia do Covid e o Brasil tá na lista vermelha de países aqui da Inglaterra, a gente foi obrigada a fazer a quarentena em hotel obrigatória e óbvio que a gente teve que pagar por isso e foi 1.750 libras do Rudá, mais 650 libras da pessoa adicional que fui eu, e o Henrique não pagou por ele ser menor de 5 anos, aí ele não precisou pagar. No dia da compra, a cotação da libra estava 7,29, o que torna esse valor de 1.750 mais 650 libras, R$17.493 só do hotel. E também por causa do Covid, para entrar no avião, a gente foi obrigado a fazer os testes de Covid, eu e o Rudá, e cada um desses testes a gente pagou R$250, totalizando R$500. Aí em seguida a gente teve que gastar com passaporte pro Rudá e pro Henrique, tô R$257,25 de cada um, totalizando R$514,50, e também tem um extra aí de R$20 da foto que a gente teve que tirar do Henrique, porque ele é pequeno, então não dá pra tirar foto lá na hora, né? Enfim, então a gente teve que tirar mais essa foto aí pra levar lá. Obviamente, a gente também teve que comprar as passagens de avião, que foi R$1.663 para cada um, totalizando R$4.901. O hotel que a gente foi, assim que a gente saiu da quarentena, foi organizado tudo pela empresa do Rudá, então eu não sei exatamente quanto eles pagaram, mas é algo que você vai ter que pensar, porque assim que você sair da quarentena, você precisa ir para algum lugar. Aliás, quando você chega no hotel de quarentena, você tem que dar um endereço do lugar que você ficar assim que você sair de lá. Então você já precisa vir do Brasil com um lugar já certo. Ou caso ficar de quarentena em um hotel não seja o seu caso, por você estar vindo quando a pandemia do Covid já ter acabado, do mesmo jeito você vai precisar ter um lugar para quando você chegar aqui, você sair do aeroporto e ir, se instalar e procurar um apartamento definitivo mesmo, com mais calma. Então não se esquece que você vai ter que pesquisar aí um hotel, um hostel, um Airbnb, enfim, o que você preferir, e inclui aí também os gastos
gastos que você vai ter. E agora eu também vou comentar alguns gastos extras que a gente teve e que geralmente as pessoas não pensam que vão ter, mas que eu acho muito importante falar aqui, que são gastos com farmácia, com remédios controlados, que foi o nosso caso. Eu e o Rudá, a gente toma remédio todos os dias, e é remédio que só pode ser comprado com receita, né? Remédio controlado, e que obviamente a gente não pode parar de tomar. Então é óbvio que a gente teve que ir na farmácia e fazer um estoque de pelo menos 3 meses pra dar tempo da gente chegar aqui, dar tempo de se instalar e procurar um novo médico, pra dar continuidade nesse tratamento. E geralmente esses remédios, gente, não são baratos. No nosso caso, a gente gastou aproximadamente R$ 2.000 só em remédios. E também outro gasto extra que a gente teve foi com mala de viagem. A gente não tinha mala nenhuma, então a gente teve que comprar. A gente foi no outlet de malas da Samsonite. A gente comprou, se eu não me engano, foram 5 malas e a gente gastou aproximadamente R$ 3.000. Ai, gente, peraí, tá muito quente aqui. Eu vou amarrar um pouco meu cabelo. E agora vamos para os gastos que a gente teve assim que a gente chegou aqui na Inglaterra e a gente gastou em libras. E lembrando de novo que esses valores podem variar muito, tá bom? Porque não é porque a gente tá pagando tal preço de aluguel que você também vai pagar, tá bom? Como eu falei, são realidades diferentes, mas mesmo assim eu vou falar os valores, mas fica aí a responsabilidade de você ir procurar no Google e adaptar esses valores de acordo com a sua realidade. A primeira coisa que a gente fez assim que a gente saiu da quarentena foi procurar um apartamento e, obviamente, alugar um apartamento. E o valor que a gente teve que pagar foi de 1.850 libras do aluguel, mais um depósito de 2.134 libras e 60 centavos de libra. A gente também gastou bastante com mercado e comendo fora. Foi aí cerca de 1.100 libras, porque a gente estava aprendendo ainda a noção dos valores e também sobre quais mercados são mais baratos e quais são mais caros. Sem falar que a gente se empolgou bastante nos doces diferentes que tem aqui no mercado, então a gente chutou um pouco aí o balde. Então a gente gastou bem mais do que devia. Faz parte. Pagamos também 19 libras do meu chip de celular, mas eu queria falar que esse valor é um valor caro, porque a gente pegou de um mês só. Geralmente, quando você pega um plano fechado de 12 meses, a mensalidade fica muito mais barata, tipo umas 10 libras, dependendo aí de quantos gigas você vai querer por mês, né? Mas como a gente não tinha muito conhecimento de quais eram as melhores operadoras de celular aqui, a gente resolveu pegar só de um mês, pagar um pouco mais caro nesse primeiro mês, mas pra testar, e foi a melhor coisa que a gente fez, porque é horrível. Eu odiei essa operadora que a gente comprou, que é a Three. Então, graças a Deus que a gente pagou aí só de um mês e eu mudei pra uma agora muito melhor. O gasto seguinte que a gente teve foi com a internet, que foi 35 libras por 500 megabytes. Também ela pode ser mais barata, mas o Rudá trabalha muito de home office aqui, então ele queria a melhor internet, né, a melhor qualidade, enfim, sei lá, rapidez. Então a gente pagou 35 libras. O próximo gasto que a gente teve foi com roupas, porque a gente não trouxe muita roupa do Brasil, né? A gente só trouxe 4 malas e não coube tanta coisa assim. Então a gente gastou aí aproximadamente 443 libras. Como a gente não tem carro aqui, a gente só anda a pé ou de transporte público, a gente também teve gasto pra andar de metrô, enfim, ônibus, e a gente gastou 65 libras com transporte. E por último, mas não menos importante, para equipar nossa casa com televisão, os utensílios de cozinha, eletrodomésticos da cozinha, como torradeira, mixer, chaleira, secador de cabelo, itens de banheiro, produtos de higiene como shampoo, sabonete, essas coisas, nós gastamos um total de 2.217 libras. Alguns gastos fixos, como água, aquecimento, council tax, que é mais ou menos o IPTU que a gente tem aí no Brasil, a gente não teve que pagar, porque a proprietária já tinha pago antes mesmo da gente se mudar, então nesse primeiro mês a gente não precisou pagar esse tipo de despesa. Esses valores e mais detalhes sobre as contas fixas, eu vou deixar pra falar em um outro vídeo sobre o custo de vida, o quanto a gente gasta aqui por mês, porque esse primeiro mês que a gente passou aqui é tudo muito bagunçado, né? A gente não sabe exatamente os valores, a gente ainda tá vendo certinho. Então se eu fosse você, eu já se inscrevia aqui no canal pra não perder esse próximo vídeo, né? E enfim, ufa! Vamos fazer a soma de todos esses gastos aqui. Os valores que a gente gastou em real, que eu expliquei que foi antes de vir aqui pra Inglaterra, a soma total é de R$ 39.591,50. E os gastos que a gente fez em libras depois de chegar aqui na Inglaterra foi um total de 7.863 libras e 60 centavos de libras.
e eu coloquei esses valores separados, eu não vou converter esses em libras que a gente gastou aqui, porque a gente pagou em libra, porque como eu falei, o Rudá já veio com emprego e conforme ele foi recebendo o salário, a gente foi comprando essas coisas, então a gente não gastou em real, por isso que eu não tô convertendo aqui. Caso você já não venha com o emprego, você vai ter que trazer dinheiro do Brasil, então você realmente vai ter que pagar tudo isso que eu tô falando, aluguel, conta de telefone, alguns primeiros gastos com roupa, enfim, utensílios pra casa que você tiver em reais. Mas, novamente, não se apeguem aos valores que eu tô falando aqui, tá bom? Porque cada caso é um caso. Eu sei que esses valores podem parecer altos, mas a gente já veio em uma situação mais confortável. Muito desses valores que a gente pagou lá no Brasil, a empresa vai reembolsar ou ela já pagou durante o processo, como eu falei pra vocês. Então você precisa adaptar aí de acordo com as condições que você vai vir aqui pra Inglaterra. Então, por favor, não pense que todos os aluguéis custam 1.800 libras aqui. Não, você pode alugar um quarto e pagar, sei lá, 170, 200 libras por semana. Então não peguem os valores que eu falei aqui como regra, tá bom? Só tô compartilhando a minha experiência. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aquele like pra me ajudar. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, é de graça. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo e tchau!